A categoria que a gente sempre curte ver também é a categoria super pesada. Sim. E na categoria super pesada, o grande favorito era o Thiago Lins. Junto com o Thiago Lins, nós tínhamos um atleta muito bom, que é o Alan, que é um atleta de Curitiba. E eu acho que ele apresentou um ótimo físico. Mas eu queria a opinião de vocês. Thiago Lins mereceu levar a super pesada, Vitinho? Eu acho que sim, por conta da diferença de costas. De frente ele estava superior ao Thiago, mas de costas a diferença era muito discrepante. Então, e como a gente sabe que muitas vezes o bodybuilder é realmente resolvido de costas, eu creio que isso foi um fator muito importante para esse resultado. Você tem aí alguma foto deles dois juntos, Maurício? Do Alan com o Lins? Você, o Jorlan? Eu compartilho da opinião do Yutinho, mas eu vou acrescentar que eu prefiro a linha do Alan. A linha de shape, né, um pouco mais estético. Eu curti um pouco mais. Porque é difícil você ver um cara da pesada com essa linha. Assim como tem o Júlio aqui do meu lado, né, que tem uma linha pesada, mas consegue ficar bem estético no palco pronto. Né? Isso é raro de você ver hoje em dia. Então, apesar de ele não ter sido campeão, eu curti muito o shape dele. O formato do quadríceps dele é bem... Sim. Júlio? O frame do Alan é muito... Vou deixar nesse frame aí, Maurício. O frame do vice-campeão do Alan é muito superior ao do Lins. O que determinou a muscularidade do Lins e o tempo de insistência que ele está atrás desse Procard. Então, isso foi dois fatores muito determinantes, porque a categoria pesada foi a primeira vez esse ano que teve uma renovação, que esse rapaz de sunga verde, da ponta, que não competia há muito tempo. Os outros todos já são atletas há um bom tempo na categoria pesada. Então, é uma disputa de 3 ou 4 atletas dentro do Brasil, sempre a categoria amadora. E aí a gente não teve renovação nenhuma. Então, desses 4 ainda se sagrou campeão Thiago Lins, porque realmente são poucos atletas. Então, dificilmente eles se revezam nas primeiras colocações. O Alan tem um ótimo potencial. Vou te falar, cara, esse cara aí na minha mão ano que vem ele vira pro. Mas olha aí nesse frame aqui do vídeo que o Maurício parou, olha o físico do Alan. Ele tem um sobrenome meio diferente, né, Maurício? Alan Bonadman. Alan Bonadman. Alan Bonadman, olha gigante. a cintura, que desenho bonito do abdômen dele. Dorsal saindo. Peitoral cheio. Como diz o Júlio, esse camarada aí com um ano de trabalho 100%, hein? De repente faltou um pouco mais de braço? Não, ali eu tô vendo aqui defeitos dele, ombro e braço. O ombro poderia... O ombro tem que ser mais levantado, né, mais arredondado, e o braço ali, principalmente o tríceps, precisa evoluir muito, além dos antebraços, né? Principalmente quando você compara assim com o braço do lado do Lins, falta bastante antebraço ali. Ó. Ponto forte de frente do Lins, Júlio. Ponto forte de frente do Lins. Aí você me pegou, hein, Renato? Deixa eu ver. Ou você acha, como uma vez eu não vejo ponto forte no Lins de frente, eu vejo de costas. Não, de costas, pra mim, de costas é o melhor do Brasil. É de costas. Pra mim não tem, mesmo você pode pegar todos os atletas profissionais do Brasil, até o melhor atleta Open do Brasil, que é o Rafael Brandão, não acredito que ele tenha as dorsais do Com Lins. certeza não, falta o Lins bastante tem ainda. dorsais femoral muito e bife. glúteo, muito bife. Cara, ele no peitoral melhor lado, ele não precisa se esforçar para mostrar o femoral dele, o volume de femoral. Ele praticamente fica parado lá, sem muito esforço. Sim. O Lins eu equivalo ele ao Marcus Hull, porque é aquele cara que é gigantesco, você olha os músculos separados, você fala, ele é Olímpia. Mas quando você encaixa, você vê que falta alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é um cara que sempre vai ser um sucesso pelo tamanho. Esse é o Thiago Lins que eu vejo dentro do cenário do fisiculturismo. Então você acha que ele, por exemplo, pode ser um grande freak show, por exemplo? Não, ele é um freak show. Já é. Ele já é um freak show. Desde o amador, desde antes. Pra mim, o melhor Thiago Lins é o Thiago Lins de 2013 do Estreantes. Pra mim, ele não veio
Ele não vem... Eu não gosto da linha de trabalho que ele veio tomando ao longo da carreira, mas é uma escolha pessoal de cada um. Já fiz um vídeo falando isso. Entendeu? Mas se você pegar a imagem aí do Thiago Lins de 2013, você vai ver um atleta com muitos pontos fortes. Pode falar a sua opinião, Itinho. A minha opinião do Thiago de frente é você vê só braço. Porque assim, quadríceps falta muito detalhe ainda, então você vê quadríceps grande, porém sem detalhe e não chama atenção. Aí o peitoral dele ele já teve um problema com lesão, rompimento. Né? Tem rompimento. E aí não dá tanto destaque. Então de frente eu também não vejo ponto forte a não ser os braços. Mas quando vira de costas ele compensa aquela falta da frente. Mauricião, coloca rapidinho, por favor, o confronto do overall da categoria Bodybuilder. Overall da Bodybuilder. Overall da Bodybuilder ali ficou bem notório que a briga era entre Cris Figueiredo e Thiago Lins. Eu vou pedir para o Maurício colocar, logo que ele colocar, eu quero a opinião do Itinho, eu quero a opinião do Jorlan, eu vou dar a minha opinião e por último a opinião do mestre Júlio Balestrin. Porque o Thiago Lins ganhou e porque Cris Figueiredo perdeu. Itinho, por que o Lins ganhou, por que o Cris perdeu? Ou você acha que o cara para bater no overall não foi o Cris? Era outro atleta. Para mim foi o Cris e eu acredito que o Lins venceu de costas. Como eu falei, a mesma coisa. De costas a discrepância era muito grande. Então de frente, e o Cris tem um conjunto completo. Ele é o mesmo atleta de frente e de costas. Então se dessem o Procard para o Cris, ninguém reclamaria também. Porque o Cris é completo, é aquele atleta que está pronto. Ele só precisa adicionar mais volume no conjunto geral e já é pró. O Lins, ele impressionou muito de costas. E a gente tem o grupo da Muscle Contest. E eu tô só pegando o feedback. Eu tenho o plano, sim, de me tornar árbitro um dia. Uma das coisas que eu vejo o Tamer e o Terek falar bastante, são árbitros do Olímpia, né? É que eles querem ver... Eles sempre frisam isso. Costas. Querem ver o cara com as costas densas, espessa, glúteo fibrado e o posterior de coxa cortado, porque são aqueles 3 pontos mais difíceis que um atleta, né, consegue colocar no palco. Então, se o foco é mais esse, aí eu entendo sim o Thiago Lins venceu. Quando vira de costas, nossa, é a densidade... muito matador as costas do Lins, né, cara? Né, você vê que o ombro está Aí, muito Maurício, fibrado. Aí, ó. Você pega de baixo, né? A panturrilha do Cris é bem superior. Aí já no posterior de coxa, o do Lins já está com um corte mais profundo. Eu acho que faltou pose do Cris, que em alguns momentos dava aquele corte, ele mudava a perna e ficava lisa. Tá. O glúteo do Lins, fibrado, o do Christian faltou fibra ali. Aí a gente tem a região lombar, que eu acho que a do Figueiredo está melhor, né? Está mais seca. Só que quando vem para dorsal, para o ombro e trapézio, aí e os braços também, o Thiago Lins está bem superior nesse aspecto aí. Jorlan? Agora eu consigo ver um pouco melhor. Lá estava um pouco distante para mim. E o que eu achei também muito do Cris foi um pouco de cuidado da categoria pro overall. Né? Um pouco de atenção, de repente, no que foi feito ali nesse time. Né? Até o preparo da pintura, da tinta. Né? Porque, querendo ou não, ele pegou o Thiago Lins fresco da categoria, pronto, com a tinta, com o brilho certo, tudo certinho, e ele entrou muito opaco, muito vazio, sem pump. E isso, com certeza, é como se ele tivesse saído de casa e foi direto para o palco. E isso acaba contando também. Tem uns pontos das poses, como o Tinho está falando, questão do femoral, etc., o glúteo e tal, mas eu ainda apostaria um pouco nele se ele conseguisse ter consertado isso. E eu falei isso para ele lá no evento. Eu falei isso lá. E faz todo sentido, sabe por quê? Porque como o campeonato estava muito rápido, a categoria Open se resolveu muito rápido. Sim. Então não deu tempo nem do Lins perder o pump. Não, ele não perdeu o pump nenhum. Então ele Pelo contrário, ele estava melhor porque ele acabou de fazer uma sessão de contração e o Cris estava deitado no chão. Não houve muitas sequências de pose e confronto na Open, foi rápido. Sim. Então ele estava muito bem. Sim. E o Cris, você já percebe que ele está com aquela tinta manchada. Tá manchado. A mancha no abdômen, ele estava no completamente peitoral. manchado,
sem o pump exato. As né? coxas dele já estavam mais vazias do que ele estava na primeira na hora dele. Por isso que eu falei que Faltou foi a encher falta um pouquinho. do cuidado entre a categoria dele até a hora final, porque ele estava para a disputa desse Pro. Tava. E eu achei que poderia ser dele sim. Ele entrou muito melhor na né? categoria dele. Eu, do que se na fosse ele, até a sunga eu tinha trocado. Tinha colocado uma sunga nova, tinha feito uma outra mão de pintura, tinha passado mais uma tinta e tinha dado um puta pump. Porque ele ia vir diferente, ele ia vir novo. Ele ia vir um outro cara. Ele veio desgastado. Ele veio desgastado. Ele participou da Novice também, não participou? Entendeu? Então ele já veio machucado. Veio. Embora o Thiago tenha os pontos positivos, como a gente está vendo, né? Mas eu ainda consigo acreditar que esses pontos também. Olha a costa opaca. Esses pontos foram cruciais. Nossa, o Lins está brilhando Tá ali. ó, brilhando. perfeito. Pô. Ele- Tô subindo agora. A atenção é toda nele. Parece que ele acabou de chegar, zerado. E parecia que o menino tava ali desde sei lá que horas, como ele estava deitado, relaxado, né, para descansar. Mas ele tinha que ter na cabeça que ele ia para um novo confronto e decisivo. Olha, bem observado, é bem diferente mesmo. Mérito pro Lins, Sim. porque, ele tá na Open, ele fica lá. E um aprendizado pro Cris da próxima vez. Sim. Se prepara pro confronto do overall como se fosse um novo campeonato. Exato. Acho que o Júlio concorda um pouco comigo nesse ponto. Pode falar, Júlio. Olha as manchas da pintura dele. Cara, duas coisas. Você pode perceber que o Lins, pela experiência, já posa melhor do que o Cris. Sim. Né? E o Cris tem a mesma cor do Lins, só que olha a diferença da pintura do Lins e olha o Cris. Então, assim, faltou bastante tinta para o Cris ter uma tinta profissional Exato. a nível de poder enfrentar o Lins à De igual altura. para igual. O Cris, pela manhã, quando ele competiu na categoria, ele estava denso, cheio. Aí ele já está bem mais vazio. Levando-se isso em consideração, eu, sinceramente, a linha que eu mais gostei deste overall e que ficou surpreso foi o Christian Lucena, esse que de sunga verde, que foi o que mais me chamou a atenção no overall. Eu, como juiz, daria o overall para o Christian Lucena, de Minas Gerais. Para quem você daria o overall, Jorlan? Foi muito bom o ponto do Júlio ter lembrado do Cris, porque estava realmente completo, muito preparado, muito denso, estava fibrando tudo, não deixou desejar em nada. Então, olhando por esse ponto que o Júlio colocou, realmente acho que ele podia merecer esse overall, sim. Para quem você daria o overall, Itinho? Pra mim ficaria entre o Cris um só. Um só ou o Thiago Lins? Eu daria o overall pro Thiago Lins. Assunto encerrado, categoria bodybuilder.